Então nós agradecemos muito e nesse momento, como já disse na preparação que o Regis trouxe, nós podemos sentir a doce presença do nosso Mestre Jesus, cumprindo a sua promessa de que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. Então nós pedimos que Jesus esteja conosco, que permaneça todos os dias das nossas vidas, nos amparando e nos sustentando. A companhia de Jesus torna os nossos caminhos mais leves, mais suportáveis nos embates que a vida nos traz. Então, a nossa palestra de hoje ela tem o tema reencarnação, castigo ou oportunidade. E nós já entendemos o tema da palestra como uma indagação, um questionamento, né? E também como que nós devemos entender a reencarnação, né? Como é que é e as consequências desse entendimento. Porque se nós entendemos como castigo, nós vamos tomar um caminho. Se nós entendemos como oportunidade, o caminho será diferente, né? Então, as reflexões serão sobre a tomada de um caminho e de outro. E nós sempre ouvimos, né? Todos nós ouvimos pessoas questionando: nossa, por que uma pessoa tem tantos bens materiais e a outra passa necessidades? Nossa, por que nós vemos uma pessoa tão inteligente e outra com tanta dificuldade de aprendizado? Por que as pessoas têm determinadas deficiências físicas e outras não têm um corpo sadio, não têm doenças? Então, são questionamentos que nós fazemos, todos nós, né? E ao mesmo tempo, quais são as razões? Quais são as razões dessas diferenças? A doutrina espírita, né, ela traz a chave e a solução para todos esses questionamentos. Quando aclara os ensinamentos de Jesus, quando levanta o véu, né, nos mostrando o que Jesus quis falar e de que forma ele falava, com o seu amor. Então nós vamos ter a chave para encontrar estas soluções, as respostas a esses questionamentos, né? A beleza da doutrina espírita é exatamente isso, fazer com que nós nos questionemos, com que nós procuremos as respostas para as dúvidas que nos assaltam. Por quê? Porque à medida que nós encontramos as respostas, nós vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos progredindo, né? O conhecimento, ele nos traz essa possibilidade de reconhecer as razões de tudo que nós passamos, de todas as provas. E a palestra ela se baseia no capítulo 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 ele tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu sempre digo, né, eu gosto muito do texto do Evangelho, né? Eu sempre procuro trazer o próprio texto. Acho que as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo elas são muito apropriadas, né? E o capítulo 5 ele tem o título Bem-aventurados os aflitos. Então, do capítulo 4, que contém 25 itens, nós, na verdade, destacamos o item 25, que tem o título A Necessidade da Encarnação, trazido por São Luís Espírito em Paris, 1859, desculpe. E São Luís já inicia o item 25 com um questionamento, ele também é como nós, né? Vive perguntando. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Será que é assim? Né? São Luís, ele próprio já nos traz a preciosa informação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então, dessas palavras, a gente já pode tirar algumas conclusões. Então, nós já podemos perceber que a reencarnação é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de quê? De progresso, de aprendizado. E ela nos é oferecida para que nós possamos desfazer laços, compromissos que nós assumimos em encarnações passadas.
Muitas vezes nós possuímos débitos, nós possuímos obrigações assumidas em outras encarnações. Mas nós temos que pensar que isso não vem com uma carga de castigo, né? É muito incômodo essa situação de pensar em castigo. Por quê? Porque traz uma carga muito negativa para nós. E nós também temos que encarar a reencarnação como oportunidade, porque aí nós temos a possibilidade de entender essa oportunidade com amor. E o amor é necessário. Sem amor nós não fazemos nada. Para constatar a verdade dessa afirmação, nós podemos olhar o exemplo de Jesus, né? Jesus é o nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria o modelo para seguirmos, os espíritos respondem de uma forma direta: Jesus. Então, se nós não tivermos amor por nós e pelos outros, como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Nós vamos espalhar desamor, né? Então o amor tem que nutrir as nossas condutas, tem que estar nos nossos caminhos. Claro que é difícil, né? Ninguém está aqui dizendo, vai ser tudo fácil, lindo, maravilhoso, só porque eu conheço a doutrina espírita. Não é assim também. Mas nós já temos as ferramentas. O que nós precisamos fazer? Saber usar essas ferramentas. Né, saber utilizar na nossa vida diária. Para isso que nós estudamos a doutrina espírita, para isso que nós recorremos aos ensinamentos de Jesus. Né, esse é o caminho. E o São Luís ele vai prosseguir assim: é-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então é a possibilidade do progresso. À medida que você aprende, à medida que você tem conhecimento, você vai se tornando melhor, você vai ficando mais inteligente. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Não tem oportunidade mais para um e menos para outro. Como normalmente nós enxergamos de uma forma meio imediata, né? Nós temos essa coisa de falar, não, ele tem mais, eu tenho menos. Não, não é assim. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, certamente alguém vai estar questionando, e é normal isso, mas se a distribuição é igual para todos, por que a gente tem todas as diferenças que nós apontamos lá no começo? Então, onde está essa justiça, né? O questionamento será esse, naturalmente, vai ser assim. Mas as respostas nós encontramos nas provas que nós passamos. Porque essas provas exatamente têm relação com as dificuldades que nós temos que passar. E como nós passamos por essas provas, como nós passamos pelas dificuldades. Quais são as atitudes diante de tudo isso, né? Então, a justiça divina existe sim. E existe também a misericórdia divina. Porque Deus nos atende os nossos pedidos, porque as provas que nós passamos, elas são pedidas por nós. Nós participamos de tudo isso. Não é uma coisa assim jogada, né? Normalmente nós pensamos muito na questão do improviso, nós somos assim. Mas não é improvisado nada. Não existe improviso, não existe acaso. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e entendemos tudo isso, nós vemos que acaso não existe. Só que a gente precisa fazer o quê? Atender o pedido de Jesus. Jesus pediu para nós termos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, o que a gente faz normalmente? A gente já tem toda a ferramenta, já tem todo o conhecimento, tá? Mas você fecha os olhos, né? Então, você não se abre, você não entende estas questões como uma possibilidade de crescimento, como uma oportunidade. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa visão, né? Passar a entender a reencarnação
como oportunidade. E para que essa oportunidade? Para nós nos melhorarmos, para a nossa convivência com as outras pessoas ser mais leve. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, o que ele está querendo dizer? Que nós vamos ter uma vida mais leve, nós vamos ter a possibilidade de auxiliar as outras pessoas e nos auxiliar também. Então isso é maravilhoso, porque você vai espalhando leveza por onde você passa e ao mesmo tempo você vai também caminhando de forma leve. É essa a possibilidade que todos nós temos, né? Mas aí precisamos fazer o quê? Combater uma coisinha chamada orgulho, né? Nós precisamos entender que as outras pessoas são como nós, precisam das mesmas coisas que nós precisamos, porque todos nós temos necessidades. Necessidade de amor, de afeto, de carinho, de respeito, tudo isso é necessário. Mas aí a gente se esquece, né? E se coloca na posição de que eu sou merecedor demais. O outro se der tempo, né? Aquela velha frase, se tiver pouca farinha, meu pirão primeiro. Então, vamos inverter as coisas, né? Vamos pensar no outro de forma caridosa, de forma amorosa. Mas o Evangelho prossegue assim: qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É você escolher um caminho ou outro e assumir as consequências da escolha, né? Ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Principalmente na casa espírita, não existe essa possibilidade. Só que eu assumo as consequências do que eu escolho. A escolha é minha. A escolha é individual. O progresso é individual. O progresso é meu, não é do outro. Então, o que a gente pode pensar? Os caminhos que nós percorremos durante a reencarnação, como nós estamos caminhando e como nós estamos exercendo esse livre-arbítrio, né? Respondendo pela lei de ação e reação, né? Quando falo em lei de ação e reação, eu sempre uso essa expressão. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu der ódio, consequentemente o ódio volta. Não dá para você pensar em exercer, em distribuir ódio e querer amor de volta. E é isso que muitas vezes acontece. Nós nos esquecemos dessa realidade. E aí a gente quer receber uma coisa que a gente não dá, né? E isso fica muito evidente nas nossas relações familiares. Porque na família é onde tudo começa, né, gente? É onde tudo, né, acontece. Então, vamos refletir sobre isso, pensando no que nós estamos deixando de fazer e como nós estamos fazendo, né? É importante esse exercício, fazer essa reflexão. Isso é muito importante, por quê? Porque nos mostra onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando. Para o quê? Para modificarmos. E modificarmos enquanto estamos aqui, né? Enquanto nós estamos encarnados com as pessoas que nós devemos, de repente, acertar alguma coisa que ficou pendente lá atrás. Mas sempre pensando como? Com amor, né? Sempre agindo com respeito. Então, outra coisa que nós também precisamos fazer, quando nós temos aquele parente difícil, aquela pessoa que vive nos apontando os defeitos, que nós temos muitas vezes ranço, ojeriza, né, que nós não queremos nem saber da pessoa. O que a gente tem que fazer? Pensar com amor. Pensar que esta pessoa nos aceitou receber como familiar, né? Por quê? Porque nós participamos de um planejamento reencarnatório. Não foi jogado, não foi simplesmente eu caí nessa família por acaso. Nossa, eu nem sei o que eu estou fazendo naquela família. Aquela família não me diz respeito. Diz respeito, sim.
nós participamos desse planejamento, nós pedimos para estar ali e este familiar aceitou nos receber. O detalhe todo é que nós temos o benefício do esquecimento. Deus é tão maravilhoso, é tão justo, soberanamente bom, que nos dotou do esquecimento. Então nós não sabemos o que aquela pessoa significou para nós no passado. E nós não sabemos também o que nós significamos para ela. Nós não sabemos o que fizemos e o que ela nos fez. Por quê? Desta forma, é possível esta convivência, né? Para quê? Exatamente para que nós possamos restabelecer caminhos, desfazer compromissos. E como é que isso vai ser feito? Com amor, com respeito, com gratidão, pensando que quando aquela pessoa nos aponta as nossas imperfeições, ela está mostrando que nós não queremos ver. Porque nós normalmente nos achamos superiores, né? Nós nos entendemos mais do que as outras pessoas e nos esquecemos que estamos aqui reencarnados exatamente para progresso, para a oportunidade de refazer esses caminhos, né? Na casa espírita nós ouvimos muito a expressão reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. Eu não gosto dessa expressão, pessoalmente. Eu acho melhor a expressão renovação de condutas. Com a renovação de condutas, o que você faz? Você modifica o seu comportamento. E modificando o seu comportamento, você exemplifica para outra pessoa que você está melhorando. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, né? Mas nós já temos o amor de Jesus nos ensinando. Nós já temos o amor de Jesus nos mostrando como devemos fazer. Então é possível. Jesus disse, eu venci o mundo. Tendes bom ânimo, né? Então o que nós temos que fazer? Exatamente isso. Ir por esse caminho. Para quê? Para sair dessa encarnação um pouco melhor, com menos débitos. Não agravando o que nós já temos. Procurando fazer com que essa pessoa, com que nós estamos ali, com muitas diferenças e muitas vezes não suportando a presença, que essa pessoa passe pelo menos a nos olhar com mais amor. Se não for com amor, que não é possível de repente, com respeito pelo menos, né? Não agredindo, não revidando, e quando a pessoa nos disser alguma ofensa que nós não aceitamos, não revidemos, não entremos naquela vibração de desamor. Então a gente vai aos pouquinhos desfazendo esses compromissos. E o capítulo 5 do Evangelho tem o título Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo faz parte do Sermão do Monte, que eu pessoalmente gosto demais, né? Por quê? Porque bem-aventurados é a promessa que Jesus faz que nós podemos ser felizes. Mas aí alguém vai falar, mas escuta, com aflição, ser feliz como assim? Vai ser feliz passando por aflições? Parece uma incongruência, né? Parece uma coisa inaceitável, mas não é isso. É que Jesus está dizendo que se nós tivermos resignação para passar pelas dificuldades, pelas aflições, tendo entendimento, aceitando os sofrimentos que passamos, nós passamos de uma forma leve. Nós passamos aquelas situações entendendo por que estamos passando. E essa compreensão nos dá força. Essa compreensão nos nutre para passarmos, para continuarmos a caminhada. Então, se nós passarmos a entender com essa leveza e com o amor de Jesus, tudo nos será possível, né? Então, é essa mensagem, entender a reencarnação como oportunidade. E do item 31 do capítulo 5, nós destacamos esse trecho. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos,
e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. Então, o que significa? Que nós podemos levar amor para as pessoas, né? Nós podemos espalhar esse amor. E normalmente a gente ouve, todos nós ouvimos as reclamações de que o mundo está difícil, tudo é só notícia ruim, é só dificuldade, é só complicação. Realmente a situação é difícil, né? Nós vivemos tudo isso. Mas aí vem a pergunta, o que nós estamos fazendo para modificar tudo isso? Qual que é o nosso papel diante dessa dificuldade? Nós que já sabemos, né, já conhecemos os ensinamentos de Jesus, com a luz da doutrina espírita, o que nós estamos fazendo? O que nós devemos fazer é espalhar esse amor, né? Amar como Jesus nos ama, de forma incondicional. Ele não nos ama porque eu sou bonita, aquele é feio. Ele não nos ama de forma diferente, ao contrário, ele nos ama de forma totalmente igual. Até a pessoa que nós entendemos que não merece esse amor, essa pessoa é amada. Mesmo que essa pessoa entenda que ela não merece o amor, ela também é amada. Então nós temos que trilhar esses caminhos dessa forma, né? De uma forma construtiva. E quando nós conseguirmos espalhar esse bem, o bem vai tomando conta. Por que é o mal? Afinal de contas, qual é o significado da existência do mal? A ausência do bem. Então, se nós fazemos esse exercício de ir espalhando o bem, as coisas vão melhorando, tudo vai se contaminando, né? A contaminação do bem. É esse o caminho, é essa a possibilidade. Nós estamos ouvindo, né, da questão da regeneração, nós vamos passar para o mundo de regeneração, o mundo vai se transformar, o planeta vai se transformar. Não é o planeta que vai se transformar, somos nós. A transformação vem de nós. E nós, espíritas, já temos essa possibilidade. Só temos que fazer o quê? Exercitarmos, né? Na nossa vida diária. Então, eu sempre raciocino que nós podemos fazer tudo. Nós já temos todas as possibilidades. Basta o quê? Ter vontade de fazer, né? Esse é o caminho. Então, que nós possamos exemplificar os ensinamentos de Jesus, da sua pedagogia amorosa. Ele nos pediu para sermos as cartas vivas do seu Evangelho. E nós seremos as cartas vivas do seu Evangelho com as nossas condutas, exemplificando o seu amor. Emmanuel fala que o exemplo arrasta. Então nós não precisamos gritar, nós não precisamos esbravejar, não precisamos só exemplificar as nossas condutas com os nossos procedimentos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Gratidão e um bom dia a todos.